Senhor Primeiro-Ministro, interpreto a sua visita como expressão da vontade de conhecer, hoje e de forma mais atualizada, aquilo que é a cidade do Porto, aquilo que tem feito e realizado, aquilo que tem reabilitado e reconstruído, aqueles que são os seus projetos e aspirações. Ou, dito de outra forma, e como ainda há dias recordava na cerimónia em que honramos alguns dos nossos melhores, aqueles que são os seus sonhos ou o seu desejo de felicidade. Fosse essa apenas a razão da sua deslocação, e creio que, em muito, estaria justificada a presença de Vossa Excelência entre nós. Convenhamos, no entanto, que o dia de hoje é também importante por outras razões, não menos relevantes. Senhor Primeiro-Ministro, hoje esta é a ocasião e hoje esta é a circunstância em que damos a conhecer termos alcançado um acordo entre a cidade do Porto e o Governo de Portugal. Um acordo a que, estando certo que não me levará a mal, doravante me referirei como o Acordo do Porto. Durante longuíssimos anos, e suponho que este seja um facto mais ou menos conhecido de todos, o Porto manteve um conjunto de diferendos, os mais variados, com o Governo, que iam da STCP aos terrenos daquele que é hoje o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Utilizo o termo Governo, é bom que se note, no seu sentido mais amplo e com uma não menos ampla latitude temporal. Realmente, é de governos que se trata, de muitos e demasiados governos, com a paleta quase completa das cores partidárias. Aquilo que estava por resolver, com efeito, tinha décadas de cristalização ou de imobilismo e recuava aos anos 70 do século passado. Nunca tinha podido ser resolvido. Nunca. Dispenso-me, como bem poderão compreender, de propor ou sequer sugerir interpretações que possam carrear mais ou menos história, mais ou menos política, um olhar mais ou menos crítico. Sei que todos terão feito o melhor que podiam e que todos perseguiam os objetivos que aqui nos juntam hoje. A verdade, porém, é que, independentemente dos governos de Portugal ou da composição política dos executivos municipais, houve sempre entraves a que estes processos fossem sendo encerrados, dificultando relacionamentos e, mais importante, muito mais importante, colocando barreiras ao desenvolvimento da nossa cidade. Dito de forma muito seca e direta, é isto e é esta a importância histórica do Acordo do Porto. Dito de forma menos seca, é muito mais do que isto. É mais pelo caminho trilhado para se atingir o consenso que agora anunciamos. Estas questões, agora resolvidas, tinham uma dimensão técnica muito elevada, cada uma podendo envolver pretensões contraditórias, enquistadas no tempo, enquistadas na teimosia. Ora, ao longo de meses, de longos meses, fomos negociando com persistência e firmeza. Fizemo-lo sempre, respeitando escrupulosamente outras duas balizas de atuação fundamentais. Em primeiro lugar, as duas partes agiram sempre de boa fé, ao ponto de quase não termos precisado de papéis. À outra parte, bastou a nossa palavra. A nós, bastou-nos a palavra da outra parte. Senhor Primeiro-Ministro, o Porto não deve agradecer o que é de direito e o que lhe pertence por elementar justiça e mérito. Não deve agradecer, e digo mesmo, não pode agradecer. Mas pode e deve reconhecer quando, como foi e é o caso, existe vontade de negociar soluções e de encontrar caminhos. É esse reconhecimento, pelo empenho que o Sr. Primeiro-Ministro colocou pessoalmente numa negociação dura, mas sempre leal, que aqui gostaria de salientar publicamente. Porque este, reconheça-se, não é um acordo banal, considerada a sua envergadura muito pouco comum. Não é banal pelo seu valor económico,
que, feitas as contas, e se lhe imputarmos os compromissos que o Governo assume há 5 anos relativamente à Sociedade de Reabilitação Urbana, até ultrapassa os 40 milhões de euros. Este acordo, agora mais em concreto, indemniza a cidade pelos terrenos do aeroporto, acerta contas quanto a diferendos antigos a respeito da antiga Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, quanto a valores devidos à Metro do Porto pelo município e ao financiamento da Sociedade de Reabilitação Urbana, que doravante passará a ser detida a 100% pelo município do Porto. Este acordo abre ainda portas à construção do terminal intermodal de Campanhã, prometido à cidade pelo menos desde 2003 e que agora vai finalmente sair do papel. Será construído pelo município, a expensas do município, em terrenos cedidos pela Refer, ajudando a impulsionar o desenvolvimento de uma zona da cidade que programaticamente consideramos, e o aqui afirmamos, como fundamental. Este acordo não é banal, depois, e como atrás insisti, pelo facto de encerrar um número significativo de litígios, um deles até a correr nos tribunais, que opunham a cidade ao Governo. Senhor Primeiro-Ministro, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, mostro aqui publicamente a minha satisfação com este anúncio que desbrava, estou certo, o caminho para que o Porto e o Governo continuem a dialogar e a negociar relativamente a outras questões em que divergem. Mostramos que era possível fechar diferendos. Mostramos que era possível fazê-lo respeitando, harmonizando posições que muitos diziam ser impossível conciliar. Soubemos ouvir, soubemos fazer-nos ouvir. Agimos politicamente, mostramos que a ação política tem uma dimensão das mais nobres, virada para os cidadãos, sejam eles ou não portuenses, virada para aqueles que representamos, sempre e só para aqueles que representamos. Neste caso, tenho a certeza, fizemo-lo de forma honrada e competente. Muito obrigado.